Você pediu por um conselho das cartas por aí. Bora deste meu novo habitat. Um conselho diretamente para vocês que sim, quem já percebeu o deck que eu peguei, vai ser sobre uma dinâmica amorosa. Novamente, ainda que seja sobre um conselho amoroso, você com você, como você se trata, como você se alimenta internamente. E aí o que tá me vindo muito é, se tem uma pessoa próxima a você que comete um erro, você não massacra a pessoa, você não trata ela mal, você não coloca ela para baixo, você, ou assim, não seria minimamente educado fazê-lo. E por simples questão de respeito. Muito provavelmente, talvez alguém aí que possa estar pensando assim, nossa, mas eu faço, é porque internamente você se trata ainda pior quando você erra. Mas aqui a mensagem, eu acredito que é muito desse outro lugar de se você não faz com os outros, por que internamente você se trata tão mal ao cometer algum tipo de erro? Ao fazer algo não como estava planejado? E aqui eu sinto que é um convite para que você baixe a guarda, saia desse lugar da defensiva o tempo inteiro. Já viu como que isso é uma coisa que eu reparo muito nos atendimentos e nos acompanhamentos que eu faço, principalmente. Quando uma pessoa ela não tem autonomia emocional desenvolvida, tipo, e eu diria que até minimamente do que se espera de um adulto, por exemplo, da mesma forma como a gente desenvolve vocabulário, dicção, repertório para poder falar sobre um assunto, que seja dar uma palestra, dar uma aula, explicar alguma coisa, ensinar alguma coisa, a gente não desenvolve isso ao longo da vida? Quando a gente era criança, a gente não tinha repertório, vocabulário, dicção, ou mesmo a capacidade de falar com eloquência sobre algo. Emocionalmente falando, também seria interessante a gente desenvolver essa mesma maturidade emocional. Contudo, eu falo que muitas vezes a gente pode ter sido criada por pessoas que eram emocionalmente analfabetas. Da mesma forma como às vezes, sei lá, na época dos nossos bisavós, tataravós, muitos deles podem ter sido criados por pessoas que de fato eram analfabetas, porque na época não era normal, não era comum todo mundo aprender a ler e escrever. Era algo mais direcionado, mais reservado apenas para elites, nobres, reis, rainhas e por aí vai, né? Se a gente for voltar um bocado, mas o foco aqui é, ainda que você tenha sido criado por alguém que era analfabeto emocional, não sabia se posicionar, não sabia se colocar, é a sua escolha continuar assim ou não. É o seu livre-arbítrio aprender por você ou não. Porque muitos dos sacrifícios que nossos pais fizeram ao vir antes de nós foi para que a gente pudesse ter novas oportunidades, ter novas maneiras ou mesmo aprender novas maneiras de responder, ao invés de só continuar perpetuando ciclos que talvez vieram muito mais da dor, da proteção ao trauma, do que de fato ao experienciar da realidade. E aqui o convite é um pouco esse, de compreender como que talvez esse estado de defensiva, de hiperdefesa, pode ser uma resposta ao trauma,
que você pode escolher diferente a partir da consciência e do permitiu transbordar da sua alma. Porque aí é como se essa eloquência toda, verbal, emocional, na verdade, que muitas vezes a gente busca, seja através de uma religião, através de uma terapia, através do autoconhecimento, da leitura ou do que for, ela vem instantaneamente quando você está permitindo existir mais a partir do seu coração do que seu ego, mais a partir da sua essência do que dessa programação que ainda está muito arraigada nessa ideia de proteção, por não querer sofrer, por não querer passar pelas vivências, traumas, medos que talvez no passado você ou algum antepassado possa ter passado, e a ideia é, deixe passado no passado, assume seu poder, sua beleza, sua grandeza até, e a sua capacidade de direcionar, de ensinar, através do exemplo e de internamente manter um equilíbrio para que você não seja puxado para dramas externos. Muitas vezes você pode estar alimentando na sua mente discussões, conversas, dinâmicas, que a vibração, que o start nem seu é, que talvez você está só captando. Você está captando e ao invés de falar assim, cara, esse BO é seu, resolve, não é meu, você está captando e está querendo internamente resolver um BO que é a outra pessoa que tem que resolver. Entendendo que tem hora também que não é sobre tratar ninguém mal, mas é sobre dar a oportunidade para outra pessoa desenvolver a responsabilidade sobre aquele caos que ela mesma está criando para a vida dela. E que talvez ela está tão presa na dor, no sofrimento, na dificuldade, que ela não tem clareza de como ela própria está criando a própria... Como fala isso? Ai, eu não gosto dessa palavra. Graça. Nu. Essa é uma que eu isolo hoje em dia mesmo, viu? Isola mesmo, bate na madeira, é tipo assim... As palavras, elas têm muita energia. E esse é um discernimento, pode ser um ponto de virada aí.